E a partir disso, mais gaúchos foram chegando com suas serrarias, né? E que foram aos poucos dizimando os grandes pinheirais que aqui haviam. Para se ter uma ideia, só a Industrial Madeireira tinha mais de 500 mil pinheiros. E esses pinheiros aos poucos foram desaparecendo, né? Com a exportação da madeira. Isso foi um fator econômico muito importante, mas um dia acabou. Um dia acabou, porque por mais que as reservas das nossas fossem grandes, um dia terminou, porque a exploração era muito grande. Quando terminou a madeira, também essa parte de serrarias também, quem tinha serraria foi fechando e foi vendendo as terras para outra, coisa que o valha, e terminou esse ciclo também da madeira. Terminando a reserva florestal de Araucária, aí passamos a uma outra fase econômica que foi a que perdura até hoje, que é a agricultura. Surgiu então a mecanização da lavoura, né? E a terra foi se transformando, foi feita a estocagem, e hoje o que nós víamos na época o grande ciclo que se iniciava, o ciclo da plantação do soja, do milho, do arroz, do feijão e assim por diante. Major Haroldo foi o primeiro que plantou soja, ouviram falar na tal da soja. E ele começou a plantar aqui perto, aqui, como quem vai aqui para Foz do Iguaçu, ali naquele trevo que vai para Capitão Leandro das Marcas. Ele plantou uns 10, 12 alqueires de soja ali, inicialmente. E a soja veio bonita, né? E o pessoal dizia, não, mas que maravilha disso e daquilo. E aí, quem tinha terra lá na região do Piquiri, ali hoje na cidade de Cafelândia, Nova Aurora, por ali, né? O pessoal se entusiasmou e começaram, então, derrubaram os cafezais, né? Cortaram da raiz, arrancaram tudo, procederam a erradicação do café e começaram a plantar o soja. Tá gostando? Então não saia daí. Depois do intervalo tem mais história de Cascavel. Os pioneiros vão falar sobre política e vamos mostrar também um filme feito na década de 70. A gente já volta. Programa de pós-graduação da Faculdade Assis Gurgax. O novo passaporte do mercado de trabalho. Conheça o projeto Diálogos Internacionais. Intercâmbios culturais, módulos no exterior e estudos dirigidos para a sua ascensão profissional. Acesse o hot site e descubra mais sobre os conteúdos programados para um novo catálogo de cursos. Qualificação profissional conectada a uma nova realidade. Pós-graduação FAG. Essencial. Imprescindível. O compromisso da FAG é estar presente na sua vida.
olhando para o futuro e seguindo em frente, transformando a realidade social, disseminando conhecimento, educação e responsabilidade, estimulando o empreendedorismo, a cultura, o desenvolvimento e a qualidade de vida dos paranaenses. Faculdade Assis Gurgas, a faculdade da sua vida. Estamos de volta com um plural especial sobre o aniversário de Cascavel. O assunto agora é política. Nós, politicamente, desmembramos como distrito em 1938, como uma dependência distrital de Foz do Iguaçu. Em 1951, um movimento da população conseguiu a criação do município de Cascavel. Dia 14 de novembro de 1951 foi criado o município. Cascavel tinha mais de 5.000 quilômetros quadrados na emancipação. A extensão, a superfície é de rio a rio, do rio Piquiri ao rio Iguaçu. Hoje, para se ter uma ideia, tem 14 municípios dentro daquela mesma área, desde Formosa do Oeste até Capitão Leão das Marques. No ano seguinte, foi realizada a primeira eleição. Era uma época assim bastante confusa. O pessoal não se entendia bem ainda na política. Estavam recém idealizando e pegando assim ideias lá fora, né, para administrar a nossa cidade. Mas aqui houve sempre uma rixa grande, né? Aqui existia a PSD, que era do governo do ex-governador Lupion, o do governador Lupion. Depois tinha a UDN e o PTB. Eram os três partidos mais fortes de Cascavel. E assim a política foi acontecendo, né? Era bastante acirrada a disputa principalmente entre o PSD e o PTB, né? Que eram os dois antagônicos e que faziam aquelas disputas serem bastante acirradas. Mas o tempo foi passando, né? E as coisas foram se consolidando. Foi realizada a primeira eleição em Cascavel, onde nós tivemos 4 ou 5 candidatos. Os principais, onde houve a disputa ferrenha, foi entre José Neves Formigueri e o Tarquínio Joslin dos Santos. E o Tarquínio era candidato do meu pai, né? E na hora ele chegou atrasado e não conseguiu mais votar, porque ele ia trazendo uns eleitores lá e terminou não votando, né? Naquele tempo a gente podia patrocinar, viu? Patrocinava bem. Eu ia buscar o eleitor em casa, trazia, aí levava e fazia churrasco para todo mundo. Eram umas festas. A eleição era algo de muito, até era gostoso de ver que cada candidato apresentava assim um melhor desempenho, uma melhor oferta aos seus eleitores. Muito bem. Aí o Tarquínio, ele perdeu o horário quando ele chegou para votar, porque o candidato podia votar em qualquer urna. Mas ele passou das 5 horas, que era o horário, e ele não ligou porque ele considerava que a eleição estava ganha. E quando foram contar os votos, não era assim. Ele perdeu porque ele esqueceu de votar. Ele esqueceu de votar. Ele deixou de votar e perdeu por um voto. E ele era mais velho que o Neves, porque se houvesse um empate, se ele tivesse votado, ele também seria o prefeito por essa condição. Então, ele realmente jogou fora a eleição. O meu pai quase quis bater nele, né? Em função disso. Mas ele era um farmacêutico, muito boa gente, o seu Tarquínio. Mas era tão calmo, tão sossegado, que se atrasou até não votar. A eleição foi ganha pelo Neves, conhecido por Neves, do PTB. O José Neves Formigueri, nosso prefeito na época, ele era um prefeito assim, meio fanático. Ele queria como ele queria, né? Então o povo tinha que ir lá pelas tantas
obedecer os planos dele como prefeito, essa coisa. E a Câmara era uma Câmara assim um pouco fraca também, vamos dizer, né? E quem mandava na coisa era o prefeito. Os vereadores, muito inexperientes por sinais, porque tínhamos vereadores assim, motorista de caminhão, ferreiro, um pequeno proprietário de hotel, um outro comerciante, um pequeno farmacêutico de Cafelândia, outro agricultor de Colônia Esperança, e assim por diante, né? Pessoas assim, sem aquela tarimba política, mas todos eles empenhados em fazer com que Cascavel se desenvolvesse, crescesse e fosse se consolidando. A segunda eleição para prefeito daqui, que foi a eleição do Elbert Schwartz, Cascavel tinha, eu era o escrivão eleitoral da época, Cascavel tinha 1.753 eleitores. Eu guardei bem o número até de hoje. Era o número de eleitores que participaram da eleição para a eleição de prefeito do Elbert Schwartz. Na eleição seguinte, a outra bronca danada, acabou sendo eleito o Mion, né? Só que uns dias antes do Mion assumir, a prefeitura pegou fogo, né? Eram detalhes interessantes, né? E queimou tudo, né? O Mion começou de zero. Aliás, o Mion não começou de zero, ele começou abaixo de zero, porque não tinha nada e tinha dívida. As eleições, cada uma tem sua história, seus detalhes impressionantes, né? O próximo prefeito foi o Dillon, né? Que foi eleito. Claro, uma boa administração do Mion permitiu ele fazer o seu sucessor. Aí a terceira vez, na seguinte, o Mion de novo. E depois veio o Pedro Mufato,